Então, pessoal, aqui eu estou de volta para finalizar a nossa atividade, para explicar para os alunos como que vamos fazer, finalizar e concluir essa experiência com a literatura comparada. No momento, a gente vai, nesse terceiro momento, vamos fazer a comparação diretamente com o Alto da Compadecida, como vocês podem escutar a musiquinha, né? Vamos lá. O Alto da Compadecida ele foi escrito em 1955. O nome do autor é Ariano Suassuna. O Suassuna, ele nasceu na Paraíba, mas ele se mudou para Pernambuco na infância, devido a um acontecimento trágico na família dele. E ele foi morar justamente em Itaperoá, onde se passa a história. No caso, a história, no caso o livro, no caso teatral, eles são 3 atos, né? Só que nós não vamos nos reter a isso, até porque a gente, nas atividades, para vocês, alunos, pedimos para vocês verem o filme, né? Mas, no caso, tem muitos personagens que não tem no livro que tem no filme. Por exemplo, a Rosinha, o Cabo 70, aquela parte da porca lá e tal, cheia de dinheiro. Não tem, então, no livro. Então a gente vai se reter também aos que mais tem no livro também. Bom, o Alto da Compadecida, como acho que muita gente já conhece, vocês, alunos e pesquisadores, todo mundo que está assistindo o vídeo, são, no caso, uma obra bem regionalista, né? Fala sobre a questão do Nordeste. Bom, os personagens são bem tipificados. O João Grilo, ele é o personagem principal, no caso, e o João Grilo e o Chicó. O João Grilo, ele é pobre, ele é malandro, né? Mentiroso e esperto. Só que já o Chicó lá, ele é covarde, né? Se a gente for comparar, agora vamos fazer as comparações, vamos falando e vamos fazer uma comparação. O Satã, que é o personagem principal, com o João Grilo, os dois são espertos, né? Os dois estão fazendo planos o tempo todo para ascender, só que sempre vem a queda. Os dois são mentirosos, né? Lógico que é uma das malandro e espertos. Então, em questão de valores, o Satã do Paradise Lost também tem bem parecido com o João Grilo. O João Grilo, falando um pouco sobre a questão dos acontecimentos, ele também faz muitos grandes planos, né? Aquela questão dos feitos, os grandes feitos da epopeia. Então vocês podem falar isso sobre as características, sobre as semelhanças da comparação, é isso também. Bom, o personagem e o outro personagem que tem é o padeiro e a mulher. O padeiro e a mulher são os burgueses, no caso, a questão do adultério, e ele é corno, né, o padeiro lá e tal, a mulher que faz o adultério. O que é muito vergonhoso nessa questão dessa cultura, né? O cara ser corno. E no caso, o adultério, no caso, a gente pode fazer muita relação também com a questão do pecado, né? Que Adão, ele seguiu Eva, provou do fruto e também houve a queda do homem, né? E o padeiro também, no final da história, a gente vai ver que ele ama a sua mulher. Quando o cangaceiro vai matar eles, o amor prevalece. Então o amor prevaleceu de uma outra forma no Paraíso Perdido, porque o amor lá fez com que eles provassem o fruto da carne, né? E acabassem pecando. E houve a queda da humanidade junto com a revolta do Satã lá e tal. Já no Alto da Compadecida, o amor ele já realmente traz a mensagem principal, né, de que no final de tudo que o amor importa e tudo mais. E aí acabaram se perdoando antes deles morrerem com um tiro do cangaceiro lá. Continuando. No caso, mostra também um pouco da superioridade, né, que vai ser bem retratada com Antônio Moraes. O padre e o bispo que aparece no filme, eles são a parte que fala sobre o comprometimento da igreja, que é a parte do protestantismo, da crítica religiosa, né? O padre muitas das vezes não quer, ele prefere o dinheiro no testamento da cachorra e vai fazer a bênção em latim, né? Porque ele quer o dinheiro. E o João Grilo lá também, querendo o dinheiro e tudo mais. Então,
essa questão de inversão de valores da igreja, né, que faz muita referência também à reforma religiosa daquele tempo lá da Igreja Católica, que tinha vindo das indulgências e tudo aqui é falado nos livros, né, que a gente acaba estudando na reforma religiosa. Aqui não estou falando de religião mais uma vez, é o recorte histórico, né, que é uma característica da epopeia, né, que é também a questão dos feitos, da mitologia e da questão da história também. Então, a partir da obra é bem retratado isso. Bom, a Igreja Católica, uma certa forma de protestantismo. A gente vê no Alto da Compadecida, no finalzinho vocês vão entender bastante, essa questão de crença, né, e descrença, que também é muito presente na questão do Paraíso Perdido, porque ele fala muito sobre cultura religiosa pagã, crença pagã, ele cita lá, né, alguns monstros. E no Alto da Compadecida a gente vê mais isso em questão de crença regional, né, de questão de promessa, de tudo mais, a gente vai entender isso aí bem melhor. Bom, então o padre e o bispo representam mais ou menos essa questão. O Antônio Moraes, ele é latifundiário, né? Ele tem todo o poder político e econômico, acima de qualquer coisa lá. Quando ele chega na cidade de Taperoá, né? E chegou aí Deus, praticamente. O Severino e o Cangaceiro são marginais, regionais, né? E a nomeação dele, Severino e Cangaceiro, é muito característica da cultura, né? Dessa variação, dessa variedade da nordestina. O que parece muito com a variação e especificidade do John Milton, quando ele vai cunhar termos próprios lá da Pandemônio e muitos outros que tem ao decorrer da obra. Então, assim, são as diferenças também, elas deixam as comparações e as definições também muito definidas, né? Muito bem marcadas. Bom, então existe uma pirâmide social, né, que está no topo Antônio Moraes, depois a igreja, depois os patrões lá, né, do pão, o corno e a adúltera, e no final lá os trabalhadores, o João Grilo e o Chicó. Bom, a queda do homem a gente também pode fazer uma referência à queda do Chicó, que ele sofre a tentação da mulher do padeiro, né? E aí ele faz várias promessas, tem a questão da crença, que não vai se deitar com nenhuma mulher, casada e tudo mais, né? Bom, aí tem umas partezinhas que eu vou comentar só para fins, né? De entender a obra, interpretar. O enterro da cachorra, por exemplo, né, que tem uma parte, o João Grilo mente dizendo que o animal é de Antônio Moraes, e que a cachorra tem que ser enterrada em latim. E o latim justamente advém da cultura greco-romana, né, mais específico da romana. A cultura romana deu origem ao latim, a cultura grega deu origem à língua grega. Então, a gente pode fazer essas duas referências. O John Milton, ele usou também cultura greco-romana, somente a grega, né, para citar os monstros, os demônios, as entidades e tudo mais, para nomear também. Bom, então a gente percebe que ambas as obras têm influências de outras culturas. Aí tem um gato que descome dinheiro, que é mais uma questão da perspicácia do João Grilo. A gaita que ressuscita. Aí tem a figura do Padrinho Padre Cício, que também é uma questão da regionalidade, da crença. A gente também tem, no caso, a cultura nordestina, né, que é muito presente. E também essa questão de tocar nos santos, né, Padrinho Padre Cício. E lá também no Paradise Lost a gente vai tocar em outros, por exemplo, em Atenas, lá, a questão do pecado, né? Que surgiu da cabeça do Satã. Então ele vai tocar em fazer várias menções a mitologias, a crenças pagãs. A gaita que ressuscita, né? Também tem essa questão que eu já acabei de falar. Também tem a invasão dos cangaceiros, que mata todos, menos Chicó, que se livra. Aí vai ter um desfecho bem bacana. Bom, aí tem essa parte do julgamento celeste que aparece bastante aí, personagem que também aparece lá no Paraíso Perdido, que é
o João Grilo, ele enfrenta o diabo, né? Aparece o diabo, aparece a Compadecida posteriormente e Manuel, mas de início aparece Manuel e o diabo. Aí fica lá os padres, a mulher do padeiro e ela, né? E o João Grilo. Chicó se salvou. Então, o João Grilo mostra muita perspicácia ao enfrentar o diabo e ele é muito sincero, né? Então, todo mundo se espanta com a cor de Jesus, uma questão do racismo aí, né? Questão da cor de Jesus, só que aí João Grilo fala e todo mundo fica calado, né? E tem a questão da falsidade, né? Essa questão, mais uma questão de valor aí, da mentira. Bom, na hora que eles vão da chacina dos cangaceiros, todo mundo se arrepende, o padre, né? A mulher do padeiro pede perdão e pede perdão para ela também e tudo mais. E aí Jesus manda todos eles pro purgatório, onde depois vão ver para onde eles vão realmente. Aí sobra João Grilo. João Grilo, ele não estava muito bem, digamos assim, com os coisas celestiais, né, com as regras celestiais. Mas aí ele faz a menção à Compadecida, né, ele faz toda o trocadilho que ele tem, ele exalta ela, pede para que ela ajude ele, né, que é muito parecido também com as menções do Paradise Lost, quando ele vai invocar algumas entidades lá, né, e também a questão dessa exaltação, a gente percebe uma crítica à crença, porque depois que a Compadecida intercede por ele, mostra toda a história dele, inclusive do cangaceiro também, né, que foi o cangaceiro teve o Severino teve a sua família morta pela polícia, é por isso que ele se revoltou, então tudo a gente mostra que nem tudo tem, a gente pode olhar de várias formas. O João Grilo, ele também sempre foi pobre, sempre foi negligenciado pela sorte, pelo destino, e se utilizava de meios fraudulentos para tentar ascender, só que sempre existia a sua queda. Aí a Compadecida pede uma segunda chance para ele e Jesus deixa o João Grilo voltar à vida, né? Então ela faz de tudo para ele, afasta Satã dele, afasta o diabo, né, que também é Satanás, e aí tudo se resolve. Então a crítica final, assim, que o autor deixa o pessoal do filme, né, no caso o diretor, que o filme é de Guel Arraes, se eu não me engano. Bom, aí eles deixam a gente pra meio que como eu posso falar, implícito, né, que no caso, no final, parece que o Chicó fala assim: ou promessa desgraçada ou promessa sem jeito, porque ele prometeu que se João Grilo atendesse, se a Aparecida, Compadecida, atendesse o pedido dele, ele iria entregar todo o dinheiro que ele tinha conseguido lá, no meio fraudulento, no cofre da igreja para Aparecida. E aí João Grilo volta e eles pensavam que estavam ricos, né? Mas na verdade a promessa já tinha sido feita. Então lá se vai eles de novo fazerem com que eles ficam pobres de novo, caem de novo. E meio que parece que como se a Compadecida só tivesse feito aquele favor, né, intercedido por ele por causa do dinheiro. O que é uma crítica também à questão da crença, né? Mais uma crítica aí à igreja, a questão dos valores lá, troca pelo pecado, pelo perdão, troca pela volta, pela segunda chance que deram para ele. Então fica tudo muito crítico, igual também a gente vê no Paraíso Perdido. Então basicamente as nossas reflexões são essas. Na sala de aula a gente fez mais reflexão. Por alto é isso, e a gente espera que vocês façam o trabalho e vou explicar a atividade bem melhor explicado. Então, pessoal, sobre o trabalho ficou assim o tema, né? Comparando as obras Paradise Lost de John Milton e o filme Alto da Compadecida, escreva relacionando os seguintes tópicos. Aí tem um tópico lá: personagens. Que características das personagens João Grilo e Satã, por exemplo, são semelhantes entre as duas obras? Aí vocês vão ver lá o nosso vídeo, esse mesmo vídeo aqui, e mais os outros, para tentar comparar os personagens. Pode ser também, como eu fiz, a mulher do padeiro e a maçã, elementos, personagens, tudo
vocês podem ficar livre, pode fazer sobre o Chicó e o Adão também, que é bem parecido à queda deles, né? O contexto histórico. Como podemos observar similaridades entre o contexto histórico em que foram produzidas as duas obras? Como eu falei, né, o contexto histórico, a questão do Nordeste, que também a crença era presente, aí lá também era crítica religiosa. Então, o que vocês puderem ver de história, de contexto, podem pôr tanto a diferença também, a diferença ajuda também, e as similaridades também. Influências, você percebeu alguma influência de pensamento, ideologia, conceitos culturais greco-romanos, por exemplo, presentes em outras culturas nas duas obras? Bom, a influência de pensamentos, ideologias, conceitos culturais, por exemplo, greco-romanos, presentes em outras culturas nas duas obras. Então, a gente viu lá, o latim é presente na questão do Auto da Compadecida, porque pede para fazer o enterro em latim. E a cultura greco-romana no Paradise Lost. Então, pode fazer sobre isso, para tentar comparar as duas. Também é uma resposta. E ver o que vocês têm a mais para acrescentar da experiência de leitura literária de vocês. Os lugares, a similaridade entre os cenários presentes em ambas as obras. Fala sobre o céu, lá que aparece no último capítulo, sobre como ele representa os locais celestiais, os anjos, aquele local todo, né, onde está Deus, e deixa eu ver mais outros locais. Ele cita muitas questões geográficas no Paraíso Perdido, então só dar uma olhadinha na obra e colocar o que der para fazer. A linguagem usada. Você consegue perceber a variação de linguagem nas obras? Quanto a palavras antigas, sotaques, expressões coloquiais e quais? Então aqui você vai citar as coisas que você vê que é a linguagem, que é própria de uma linguagem, própria da outra linguagem, do regionalismo, da linguagem antiga, né, do Paraíso Perdido, tá bom? Críticas religiosas, relações quanto às crenças, o paganismo, os valores morais e éticos, ambição, pecado, preguiça, astúcia, nas duas obras. Explica as semelhanças e diferenças. Essa segunda parte aqui está muito bem explicado nesse vídeo, né, que também já está longo. Então eu vou ter que encerrar por aqui. Eu quero só agradecer mesmo vocês, os alunos, todo mundo que participou, todo mundo que está assistindo esse vídeo, que a gente possa fazer mais vídeos e trabalhar de uma melhor forma e de mais vezes também. Muito obrigado.